A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 4, e versículo de número 10 ao 17, que vai nos dizer assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O próprio Deus havia escolhido a Moisés. O próprio Deus havia chamado ele para uma obra. Porém, a Bíblia nos diz que Moisés se sentiu incapacitado. Moisés achou que ele não tinha capacidade para viver o que Deus estava falando para ele. Por quê? Porque Moisés olhou para aquilo que era impossível na vida dele. Moisés não fitou os olhos na palavra. Moisés fitou os olhos nas improbabilidades que ele sabia que havia na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te escolhe, ele sabe o que é impossível na sua história. Ele sabe o que você não tem capacidade de fazer. Muitas vezes nós agimos como Moisés. Como se Deus não soubesse o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode, o que a gente não pode. Porém, o Senhor deixou bem claro aqui para Moisés que o Senhor o havia escolhido e que o Senhor não abriria mão dele. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu te escolhi. Você queria confirmação se realmente Deus é contigo, porque você olha para a sua vida e você diz: Deus, eu sou incapaz de viver os teus planos. Deus, é impossível eu chegar a viver os teus projetos, mas o Senhor, ele fala contigo de maneira especial, dizendo: eu não abro mão de você. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que sabe da minha incapacidade e ele não abre mão de mim. Eu sirvo a um Deus que sabe da minha incapacidade e ele não abre mão de mim. Você observa que Moisés começa a falar com o Senhor apontando para o problema. Ele disse ao Senhor que ele nunca foi eloquente, nem outrora, nem depois que o Senhor tinha falado com ele. Ou seja, Deus falou dizendo que iria enviar Moisés, porém Moisés continuou sem ter uma boa eloquência, sem falar bem. Muitas vezes pensamos que Deus vai lançar palavras na nossa vida e tudo vai mudando de repente, mas não é assim. Deus nos escolhe, lança palavras na nossa vida e muitas vezes o cenário vai continuar da mesma forma. E isso não quer dizer que Deus errou o endereço ou que Deus não vai cumprir o que ele nos prometeu, porque ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra e ele sabe aquilo que é impossível na minha e na sua vida. Ele sabe a incapacidade, ele sabe aquilo que nós possuímos, irmãos, como um problema humanamente falando para nós, para o cumprimento da palavra de Deus. Porque aqui você observa que o próprio Moisés disse: eu sou pesado de língua, minha língua é pesada. Eu não tenho como viver o que o Senhor está dizendo. Porque o que eu possuo é impossível para o Senhor usar. E muitas vezes nós agimos da mesma forma que Moisés. Deus, o Senhor deve ter errado o endereço. Deus escolhe outra. Deus escolhe outro. Só que o Senhor, ele me trouxe aqui para lhe dizer: eu não abro mão de você. Como eu não abri mão de Moisés. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que se importa comigo. E ele não abre mão de mim.
Eu sirvo a um Deus que se importa comigo e ele não abre mão de mim. E Deus começou a mostrar ali para Moisés que ele era o criador de tudo. Irmãos, o nosso Deus é o criador. O nosso Deus, ele sabe muito bem para que nos chama. Ele não erra endereço. Os homens podem fitar os olhos e escolher alguém e errar na escolha, mas Deus nunca erra. Deus me trouxe aqui para te lembrar que ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo. E o que eu acho interessante, irmãos, nessa palavra é que Deus deixa bem claro para Moisés que Deus é o criador de todas as coisas e que Deus também sabia que Arão era um homem que falava fluentemente. Arão, irmão de Moisés, falava bem. Arão, o irmão de Moisés, tinha uma boa oratória. Porém, o Senhor havia escolhido a Moisés. Eu digo algo para você respaldada na palavra e não tenho dúvidas disso. No mundo tem pessoas muito melhores do que você. Porém, Deus te escolheu. Nós não estamos falando aqui, irmão, sobre uma boa oratória. Nós não estamos falando aqui sobre falar fluentemente. Mas estamos falando aqui sobre um Deus que escolhe os incapacitados. O Deus que escolhe quem ninguém escolheria. Para quê, irmã? Para que ninguém venha se gloriar. Para que ninguém venha dizer assim, tá ali porque é bom, porque é boa. Porque tem uma família influente, por isso que Deus escolheu. Porque fala bem, porque tem estudos, porque tem faculdade, porque gosta de estudar. Não, irmãos, Deus escolhe os incapacitados. Deus escolhe os rejeitados. Talvez é o seu caso, você é rejeitado. Você é incapacitado. Você olha para a sua história e você diz, Deus, tudo na minha vida é contrário. Por que o Senhor me escolheu? E Deus está dizendo para você, eu não vejo como homem. Eu não vejo como ser humano. O ser humano olha para você de uma forma, porém Deus te vê de maneira diferente. E Ele me trouxe aqui para lhe dizer, eu não abro mão de você. Eu não abro mão dos propósitos que eu tenho contigo. Deus deixou bem claro, Moisés, não adianta você tentar fugir. Deus te trouxe aqui, meu irmão, Deus te trouxe aqui, minha irmã, para lhe dizer, não adianta você tentar fugir. Para onde é que a gente vai, irmãos? Para onde nós iremos, como disse Pedro, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não adianta a gente tentar fugir. Não adianta a gente querer desistir por olhar para a nossa incapacidade. Mas nós precisamos aprender e entender que Deus não erra endereço, que Deus não erra alvo, que Ele continua sendo o mesmo. Declare comigo, meu Deus não erra endereço e Ele sabe muito bem a quem Ele escolhe. O meu Deus não erra endereço e Ele sabe muito bem a quem Ele escolhe. O Senhor deixou bem claro, olhe, eu estou preparando tudo. Arão vai te receber bem, porém eu não abro mão de você. Eu uso a boca de Arão como instrumento para falar por você, porém eu conto com você. Não vou escolher outro como você me pediu. Tem pessoas que estão como Moisés, dizendo ao Senhor, Senhor, escolhe outro. Senhor, escolhe outra. Versículo de número 13. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Sabe o que é isso? Escolhe outra pessoa, envia qualquer outra pessoa aí, com certeza é melhor que eu. Mas não envia a mim, não. Porém, a Bíblia diz no versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Você observa Deus aqui. Já estava ficando irado com Moisés, porque Moisés estava dizendo que Deus havia errado na escolha e Deus nunca erra. Pare de dizer que Deus errou. Pare de dizer que você não é capaz. Pare de dizer que você não vai conseguir, lançando palavras de pessimismo na sua vida, sendo que Deus já determinou algo diferente para a sua história. Porque Deus já havia determinado algo diferente para a história de Moisés, assim é na sua vida. Deus já determinou algo diferente. Porém, humanamente falando, a causa, a situação é impossível, não é verdade? Porém, o Senhor está dizendo, eu sei que tem gente melhor do que você. Deus deixou bem claro, eu sei que na tua parentela, Moisés, tem gente melhor do que você. O teu próprio irmão Arão fala fluentemente, eu sei muito bem. Porém, eu não abro mão de você.
Porém, a minha escolha para ser o libertador de Israel, da terra do Egito, é você, irmãos. Nós vemos aqui o quanto Deus, ele não erra alvo. Nós vemos aqui o quanto Deus não erra endereço e o quanto ele não abre mão dos propósitos dele. Ele tem um projeto com você. Ele tem um propósito com você. Talvez você está exatamente como Moisés, dizendo: Senhor, envia outra. Escolhe outra pessoa. É muito difícil viver os teus projetos. Nós sabemos que não é fácil, irmãos. Nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que nós mesmos nos sentimos incapazes. Olhamos para a nossa incapacidade. Porém, aqui o Senhor está dizendo para você: eu não abro mão de você. Eu sei que tem gente melhor que você. Eu sei que tem gente que fala muito melhor, que se expressa muito melhor, que tem mais estudo do que você, que tem uma família influente, porém eu não abro mão de ti. Você vai ver aqui no versículo 15: Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Versículo 16: Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ou seja, você vai passar as palavras para ele, e ele vai falar ao povo, já que o problema é a sua oratória. Já que o problema é porque você não fala fluentemente, eu vou resolver o problema, mas eu não abro mão de você. Você entende, irmãos, a profundidade dessa palavra? Você entende o que Deus está falando contigo? Ele está dizendo: tem melhores do que você. Tem pessoas que podem, que fazem mais do que você, porém, eu não abro mão de você. E aquilo que é impossível na sua vida, eu entro com providência, mas eu não deixo de te usar como instrumento. Deus contava com Moisés. Declare comigo: Deus conta comigo. E eu não vou abrir mão do chamado dele. Deus conta comigo e eu não vou abrir mão do chamado dele. Irmãos, nunca foi fácil vivermos as direções de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Deus determina para a nossa vida. Por quê? Porque tudo que Deus determina para mim e para a sua história são coisas impossíveis. São coisas grandiosíssimas, e nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para a nossa história, nós olhamos para a nossa humanidade e conseguimos compreender que nós não somos capazes de viver humanamente falando o que Deus determinou para nós. Por quê? Porque o que Ele determina é grandioso. Porém, Deus está dizendo: não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, não é sobre a sua eloquência, não é sobre a sua oratória, mas é sobre a minha escolha na sua vida. Porque quando eu escolho, diz o Senhor, ninguém pode invalidar. Eu nunca erro nas minhas escolhas. Eu sei a quem eu chamo. Eu sei a quem eu escolho. Eu sou o Deus que capacito. Eu sou o Deus que abro porta. Eu sou o Deus que entro com providência naquilo que for necessário. Mas eu não abro mão dos meus propósitos. O que for necessário, meu irmão. O que for necessário, minha irmã, para você viver o projeto de Deus, não se preocupe, porque Ele mesmo vai trazer para a sua vida. Ele mesmo vai determinar para a sua história, mas Ele não vai abrir mão do que Ele tem contigo. E não adianta você querer pedir, não adianta você querer fugir, porque eu vou lhe dizer uma coisa: só vai ser mais cansativo para você fugir do que Deus tem com você. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como a gente se ocultar de Deus, na verdade. Não tem lugar onde Deus não esteja, onde Deus não nos veja. Então não tinha a possibilidade de Moisés fugir. Moisés tinha que ir, mesmo se sentindo incapacitado. E hoje Deus diz para você: mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você olhe para a sua história e você diga: Deus, não tem como. Vai assim mesmo, vai pela fé. Vai crendo na palavra, vai crendo que o Deus que mandou, Ele garante, Ele capacita, Ele fortalece, Ele anima, Ele ajuda, Ele traz para a sua vida o que for necessário. Porém, Ele diz para você: eu não abro mão de você. Você tem que ir. Você tem que fazer a minha vontade. Versículo 17: Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Sabe o que é isso, Moisés? Toma o bordão. Porque você vai. Você vai fazer os sinais, você vai fazer o que eu estou mandando. Você vai viver o meu projeto, não tem escolha. Deus não deu opção para Moisés. E assim é contigo, você sabe do que Deus está falando. Ele não te dá opção. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não me dá opção. E glória a Deus por isso. Eu sirvo a um Deus que não me dá opção. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque a vontade dele é boa.
A vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. E se Deus te desse opção, certamente você escolheria não viver o projeto dele, você iria se arrepender, porque o que Deus determinou para sua vida é melhor, o que Deus determinou para sua vida é maior. Tudo que ele chama, irmãos, para a gente fazer, ele capacita, ele manda recurso, ele abre a porta, a palavra dele se cumpre, não volta vazia, porque ele é Deus. É o Deus que esteve com Moisés, é o Deus que disse eu não abro mão, é o Deus que disse pega o bordão e faz o que eu tô mandando. Arão vai ser por boca para você, já que o problema é a sua eloquência, é a sua oratória. Eu uso Arão, porém eu não abro mão de você. Deus, ele fala contigo de maneira muito clara, dizendo, eu não abro mão da sua vida, eu te escolhi, eu te chamei e vou te capacitar para aquilo que eu falei. Não olhe para o momento, mas creia na palavra, porque o Deus que lançou a palavra na sua vida é fiel para a cumprir, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Eu creio que da mesma forma que o Senhor esteve com Moisés, Pai, o Senhor está com teu filho e a tua filha. E o Senhor os trouxe aqui, Pai, para confirmar, para testificar de que eles não são escolha dos homens, eles são escolha tua, Senhor. E o Senhor não abre mão do projeto, Rabacante Urabaia. O Senhor não abre mão do propósito. O Senhor não abre mão, meu Pai, do teu filho e da tua filha. O Senhor manda recurso, o Senhor abre porta, o Senhor traz auxílio, ajuda. Porém, o Senhor não abre mão. Tem pessoas, Pai, que estão me ouvindo agora, que são como Moisés. O Senhor chamou, o Senhor escolheu, o Senhor, meu Pai amado, trouxe para a vida deles uma palavra, porém, humanamente falando, ela é impossível de se cumprir. Mas eu sei, meu Senhor, que o Senhor não erra alvo. Eu sei, meu Senhor, que o Senhor não erra endereço e que a tua palavra se cumpre conforme aquilo que o Senhor determinou. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Acaso o Senhor falaria, não cumpriria e não confirmaria? O Senhor é o Deus que confirma que está com teu filho. O Senhor é o Deus que confirma que está com a tua filha. E hoje o Senhor está dizendo, eu não abro mão. Não adianta você tentar fugir, porque se você tentar fugir, você só vai se machucar, você só vai se ferir, vai ter que voltar tudo de novo para viver o que Deus determinou. Porque a palavra que Ele lançou sobre a sua vida não pode ser invalidada. O que Ele determinou, assim te diz o Senhor, vai acontecer. Não importa como você se sinta, se você se sente incapaz, se você acha que humanamente falando Deus errou o endereço, Deus está dizendo para você, eu sou Deus que manda o recurso, que capacita, que abre a porta. Só confia, Ramancho Candaraia, só descansa, Ricandore Cairabasto Candarasto, só continua na posição, porque aquilo que eu determinei acontecerá. A palavra que eu disse, Ramancho, ninguém vai invalidar sobre a tua vida, assim como eu disse a Moisés, toma o bordão e vai. Eu estou dizendo para você, eu não abro mão. Não adianta você tentar fugir, porque grandes coisas eu tenho para fazer. E eu sou Deus que quando chamo, garanto. Eu sou Deus que quando mando, eu mesmo faço o impossível acontecer para dar vitória ao meu povo. Diz o Senhor Deus. Eu creio que o Senhor está capacitando o teu filho. Eu creio que o Senhor está capacitando a tua filha. E o Senhor está dizendo, você é especial. Eu não abro mão de você, pois coisas grandes eu já determinei para a sua vida, Pai. Eu creio que coisas grandes acontecerão na vida do teu filho, da tua filha, como aconteceu na história de Moisés. Tinha o irmão dele, pai, que falava melhor do que ele, uma boa oratória, falava fluentemente, mas o Senhor escolheu a Moisés, assim como o Senhor escolheu teu filho e tua filha. Mesmo que haja no mundo, pai, pessoas muito melhores do que ele e do que ela, o Senhor os escolheu, os chamou, porque a tua palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. E eu creio, pai, que o chamado na vida dos teus filhos é para confundir a muitos. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e à história onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando
novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha, meu Pai amado, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será vistado aqui nos comentários de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, Senhor. Que haja resposta para os teus filhos contarem, que o teu nome seja glorificado. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Meu Pai, prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele não abre mão de você. Por isso, continue firme, pois coisas grandes o Senhor fará na sua vida e através da sua vida, como Ele fez na história de Moisés. Moisés disse: eu sou pesado de língua, Senhor, não tenho a possibilidade. Porém, o Senhor disse a ele que foi o Senhor quem criou a boca do homem, foi o Senhor quem criou o ser humano. Então, para Ele não existe impossibilidades. E outra coisa, Deus nunca erra nas escolhas dele. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.